Sejam bem-vindos a mais um podcast Foco Alto. Eu sou Alex Toledo, estou aqui com o Vitor Coach e hoje vamos compartilhar um pouco sobre algumas técnicas simples para você ter foco alto. Ou seja, como ter clareza dos seus pensamentos, controle emocional e concentração em apenas 60 dias consecutivos. Isso mesmo que você ouviu, 60 dias consecutivos, você vai conseguir ter foco alto. E hoje, segunda-feira, dia 26 de julho, já está disponível a primeira aula da semana Foco Alto. Para você assistir, clique no link na bio do Instagram do Vitor Coach ou acesse o site semanafocoalto.blogspot.com. O tema de hoje é ciclo inevitável do excesso de pensamentos. O problema para ter foco alto. Ô, Vitor, explica para nós aqui explica para nós aí o que é ciclo inevitável do excesso de pensamentos. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá conseguindo me ver bem? Tudo certo? Sim, sim. Cara, o ciclo inevitável do excesso de pensamentos, ele é um esquema. O que é um esquema? Um esquema é tipo um mapa, tipo um plano, tipo um esboço. E esse esquema é um esquema claro e específico que reúne três problemas. Então, olhe para o ciclo inevitável do excesso de pensamentos como um esquema claro e específico que reúne três problemas. E esses três problemas que acontecem no ciclo inevitável do excesso de pensamentos são: problema 1, falta de clareza dos seus pensamentos. Problema 2, descontrole emocional. E problema 3, falta de concentração. Quando você reúne esses três problemas eles têm subproblemas. Ao todo são 9 subproblemas. O problema 1, por exemplo, tem 2 subproblemas. O problema 2, que é o descontrole emocional, tem 3 subproblemas. E o problema 3, que é a falta de concentração, ela por si só tem 3 subproblemas. Ou seja, Esse 3 subproblemas. problema de emocional, controle emocional, Exatamente. Exatamente. é, Esse ele, descontrole. ele, ele não consegue. Eu acho que quando a pessoa está passando por um momento, isso que fica assim, né? Sim. E Existem pessoas aí que ficam constantemente sem ter, não sei, pode ter uma depressão, alguma coisa assim, pode ser que ela fica chorando o tempo inteiro. Tô gravando, pai. Tô gravando. qual que é a sua reflexão sobre isso? Tipo assim, você quer trazer uma pergunta em cima disso, basicamente. Sobre esse contexto, que é um ponto interessante que você está trazendo aí. Fala um pouco mais sobre isso. Esse controle aí, descontrole emocional é quem tem depressão? Como é que é? Esse descontrole emocional é quando a pessoa ela não tem consciência da emoção que ela está sentindo. Ou seja, você não percebe que você tá, tá triste, ou você está com raiva, ou você está magoado com alguma coisa. Descontrole emocional também, você não reconhece as emoções das outras pessoas. Então a pessoa está triste na sua frente, né? Uma amiga, a sua mãe, a sua irmã, uma pessoa está triste na sua frente, só que você não percebe também que aquela pessoa está triste. E compreender a emoção do outro é muito importante também, né? Para a forma com que você vai se comunicar com a outra pessoa e Mas aí tal. já é o caso de percepção da outra pessoa, né? Porque tem pessoas que ficam e, e não consegue assim, as pessoas ver, mas parece que ela está normal, entendeu? Ela parece Ela que ela está consegue. normal, é porque ela tá querendo que as pessoas não percebam que ela está triste. Às vezes ela não quer que as outras pessoas, porque ela acha que as outras pessoas vendo que ela está triste, aí elas vão ficar tristes também por causa dela, ou algo do tipo. Então o ciclo inevitável do excesso de pensamentos, ele reúne esses três problemas.
falta de clareza dos seus pensamentos, esse descontrole emocional e falta de concentração. Aí só vem uma pequena pergunta que a pessoa deve estar na mente dela, o que é excesso de pensamentos? Né? O excesso de pensamentos é uma abundância de pensamentos que acontecem na sua mente. Né? E normalmente, essa abundância de pensamentos, né, essa grande quantidade de pensamentos que tem na sua mente, essa grande quantidade de pensamentos que vem na sua mente, realmente faz com que o seu pensamento ele fique muito acelerado. Então você não consegue ter clareza dos seus pensamentos. Você também não consegue ter clareza das suas emoções. E você também não consegue manter o foco, né, naquilo que você está fazendo. Muita coisa na cabeça. Isso gera ansiedade, gera preocupação, gera Mas é estresse. diferente quando a pessoa tem algum problema e vários problemas para resolver. Tem diferença? Quando a gente fala, quando eu estou falando do ciclo inevitável do excesso de pensamentos, o objetivo é entender esses três problemas que eu acabei de citar, é entender esses três problemas e ver como resolver esses problemas do ciclo. Então, esse ciclo ele repete várias vezes, né? Várias vezes. É engraçado que eu tenho uma teoria, não somente eu, mas quando você quer aprender alguma coisa, você tem que repetir ela várias vezes. E assim você consegue aprender. Tipo, como você sabe de sinapse, né? Então, aí os neurônios vai repassando, entendeu? Você vai percorrer o mesmo caminho. Cada vez, quanto mais você recordar, você repetir mais esse processo aí de lembrar alguma coisa, mais ela vai ser fixada na mente, entendeu? Mais difícil ela vai ser esquecida. Você acha certo isso? Eu acho certo. Veja bem a construção de um hábito. Por que que criar novos hábitos é tão difícil? Por que que criar novos hábitos é tão difícil e se desfazer de hábitos antigos também é tão difícil? Se desprender daqueles hábitos é tão difícil. E criar novos hábitos também é difícil. Exatamente por essa questão. Para você desenvolver, criar um novo hábito, você vai ter que aprender realmente a criar aquele hábito. E quando você também vai decidir se desapegar de hábitos antigos, acontece o mesmo processo. Então você vai ter que, nos dois casos, você vai ter que aprender. Né? Você vai ter que aprender a desapegar ou você vai ter que aprender realmente uma nova habilidade ou aquilo que você está desenvolvendo. Você já falou os três problemas do Sim, ciclo? e a gente vai citar cada um deles agora, né? Eu acho que você vai Agora você vai perguntar. entrar em detalhes sobre um deles, né? Então vamos partir para o problema número um do ciclo inevitável do excesso de pensamentos. O Qual que problema seria? número um. Ah, boa, boa. O problema um, cara, ele é o problema um é a falta de clareza dos seus pensamentos. O que é essa falta de clareza, né? Clareza é essa serenidade, sabe? Essa paz, essa tranquilidade. Tudo que está interligado com. Tudo que tem a ver com paz, serenidade, tranquilidade, calmaria, tudo isso é clareza. Né? Clareza não tem. Clareza não. É o oposto de bagunça, de confusão, não. Clareza é paz, tranquilidade, serenidade. E você não consegue ter essa clareza, né? Você não consegue ter clareza dos seus pensamentos quando realmente você tem excesso de pensamentos. Quando você tem uma mente muito acelerada, sabe? Pensamento o tempo inteiro. E aí, esse problema um, que é a falta de clareza dos seus pensamentos, ela tem dois subproblemas, né? Dois subproblemas que ela gera. O primeiro subproblema é a ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que o seu pensamento está numa situação futura. É uma preocupação exagerada do futuro, de alguma situação futura. Então sua mente está prevendo
que pode acontecer no futuro, às vezes, quem sabe. Às vezes acontece, às vezes não. Mas você já está prevendo, você já está sentindo agora o que. O subproblema 2 ele é o estresse. Né? O estresse ele é algo mais fisiológico mesmo. Né? O seu organismo, em questão de autodefesa, ele gera o estresse. Né? O nosso organismo ele tem um hormônio chamado Cortisol? cortisol. Esse hormônio ele é responsável pelo seu nível de estresse. Né? Então, quando você está estressado é porque esse cortisol se espalhou pelo seu organismo. Né? E aí, qualquer coisinha que acontece no seu dia a dia já é motivo já para você ficar estressado. E o excesso de pensamentos, ele fortalece para que essa situação não aconteça, né? Essa bagunça de pensamentos. Então, dois problemas muito comuns, cara, que afetam a vida das pessoas é a De ansiedade. pensamentos podem ser positivos também ou são só problemas que tem que resolver? Como é que é? Esse excesso de pensamentos pode ser coisas positivas ou pode ser somente coisas negativas? Cara, o excesso, quando eu estou falando de excesso de pensamentos, eu estou falando de grande quantidade de pensamentos que você pensa. Então, sim, você vai pensar coisas positivas, né? Por exemplo, você deve pensar, nossa, eu gostaria de comer um hambúrguer daqui a pouco. Se você está pensando nisso e você gosta de hambúrguer, nada de errado em comer um hambúrguer, isso é um pensamento positivo. Ou eu quero, nossa, eu tenho que comprar um presente para minha mãe. Isso é um pensamento positivo, né? Mas Os também você dois tem é ruim ter pensamentos que gastar negativos. dinheiro, um engorda, um tem que gastar dinheiro. Mas você também tem pensamentos negativos. Por exemplo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Nossa, tem essa prova amanhã, será que eu vou conseguir passar na prova? Ou pensamentos negativos. Nossa, eu tenho que pagar o imposto do meu carro, ainda não paguei. Onde é que eu vou arrumar o dinheiro? Então, surge um aglomerado de pensamentos. E como são vários pensamentos, cara, você não consegue manter a clareza do que você está pensando. Então chega num nível que você nem sabe o que você está pensando exatamente. Agora, quando você consegue ter a clareza dos seus pensamentos, você consegue perceber o que você está pensando. Né? Por quê? Porque o fluxo de pensamento se diminuiu. Né? Então a nossa mente ela tem um fluxo muito exagerado de pensamentos. Mas agora, quando você diminui esse fluxo de pensamentos, você consegue ter mais clareza do que você está pensando. Essa Né? É pessoa que aquela. essa pessoa que tem excesso de pensamentos, ela pode ser usar, em vez de ter muitos pensamentos, ela tem a capacidade também de fazer, em vez de ficar pensando em outras coisas, fazer alguma coisa mais rápido, entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Explica um pouco melhor o que você tá querendo dizer pra gente conseguir te ajudar. Olha, essa pessoa que tem excesso de pensamento, então ela tem a capacidade de processar muita informação. É isso que ela tem? Ela consegue, em vez de fazer informações inúteis, processar informações inúteis, ela pode processar informações úteis para resolver um problema, cálculo. Cara, pode até ser, entendeu? Porque assim, como ela tá nesse excesso de pensamentos, ela com certeza ela processa muita informação. Só que está mais focado no prejuízo que ela tem com o excesso de pensamentos do que o benefício. E tipo assim, eu nunca parei para pensar se tem algum benefício o excesso de pensamentos, porque eu estou focado no que o excesso de pensamentos ele é um problema. Então vamos atacar o problema, basicamente. É isso que eu pensei. Então E qual assim, que você quer terminar aí? Um, sim, então assim, a falta de clareza dos seus pensamentos é quando você não consegue perceber realmente o que você está pensando. Está tão descontrolado os seus pensamentos, né? É um excesso tão grande de pensamentos
porque você não consegue manter, realmente perceber o que você está pensando e nem consegue manter, às vezes, a calma, né, a tranquilidade, a paz que você precisa para viver o seu dia a dia. Qual que é o problema número 2 do ciclo inevitável do excesso de pensamentos? O problema 2 é o descontrole emocional. O descontrole emocional, ele tem 3 subproblemas. O subproblema 1 é a falta de autoconsciência. O que é autoconsciência? Autoconsciência é a percepção que você tem de você mesmo. Basicamente, é a percepção que você tem da sua emoção. Então, por exemplo, se você percebe que você está triste, você tem autoconsciência. Se você percebe que você está com raiva, você tem autoconsciência dessa emoção, da raiva. Então, essa percepção é a autoconsciência. E a autoconsciência, ela é uma habilidade muito importante que as pessoas desenvolvam para que elas tenham mais inteligência emocional, mais controle emocional. Então, assim, não tem como a gente controlar, não tem como a gente lidar, não tem como a gente melhorar algo que a gente não percebe, que a gente não reconhece. Então, desenvolver a autoconsciência é muito importante. Eu tenho certeza que você, as pessoas que estão nos assistindo, com certeza vocês têm autoconsciência às vezes. Mas o que vocês precisam às vezes é de afiar essa autoconsciência para quê? Para vocês conseguirem perceber suas emoções. O segundo subproblema Mas dele... peraí. Ah, tá. Mas pode falar um negócio aqui? Pode, pode. Essa coisa de a pessoa não saber o que sente não é muito difícil, não, porque deve ser uma substância que está faltando. O que acontece? Olha, a pessoa não perceber realmente... É porque às vezes, o que que acontece? Como a gente tá, não vamos esquecer que esse problema do descontrole emocional e esse problema especificamente da falta de autoconsciência, ele é um problema que está dentro, né, do ciclo inevitável do excesso de pensamentos. Então você está com esse excesso de pensamentos te faz perder ou diminuir essa autoconsciência das suas emoções. Então você está num excesso tão grande de pensamentos, pensamentos acelerados, tanta coisa acontecendo no seu dia a dia que você acaba não olhando para você, não olhando como você está se sentindo. Então isso parece ser algo comum do dia a dia. Isso responde a sua pergunta? Mais ou menos, mas isso aí pode ser alguma coisa que aconteceu no passado, né? Tipo, uma criança foi lá, passou por um trauma e esse trauma veio pro futuro. Ela tá no futuro, aí recentemente esse trauma do passado veio pra ela. Aí ela não sabe o que é, pode ser isso também? Olha, esse tipo de situação que você está trazendo aí é algo que a psicanálise, né, que psicanálise, né, é uma área, uma especialização da psicologia, né, e que eles trabalham muito bem essa questão, né, porque às vezes tem coisas que aconteceram no nosso passado, ou que aconteceram às vezes um dia atrás, um ano atrás, ou até mesmo na nossa infância, que com certeza acarreta para a gente várias crenças desde essa época, crenças limitantes, bloqueios na nossa vida hoje. Então, às vezes pode ser também. Mas eu não me atrevo a entrar nessa área. Eu procuro Tá trazer bem. aqui para o ciclo. Então vai pro Então, próximo aí, o segundo subtítulo. Sobre o então, problema. Sobre o sim. problema. Então, voltando aqui, continuando aqui o problema 2, descontrole emocional. O subproblema 2 é realmente a pessoa não tem capacidade de lidar com as próprias emoções. Então, o subproblema 1 é eu não tenho autoconsciência. O subproblema 2 é eu não sei lidar com a minha emoção. Ou eu não consigo, ou eu não tenho capacidade. Então, desenvolver também essa capacidade de lidar com a emoção, ela é muito importante. Né? Porque não adianta só você ter autoconsciência. Opa, eu percebo a minha emoção. Eu tenho essa facilidade, né, de
de perceber o que eu estou sentindo e tal, mas não adianta só você perceber, é importante você, né, lidar, você controlar essa emoção. O subproblema 3, subproblema 3 para concluir, subproblema 3 é realmente você não consegue reconhecer ou perceber as emoções das pessoas. Então a pessoa está triste do seu lado, né? Ou às vezes uma pessoa que convive com você, a sua família, a sua esposa, está ali e você não percebe que essa pessoa está triste. Ou que essa pessoa está com raiva, ou que essa pessoa ela está frustrada, ou que essa pessoa ela realmente está se sentindo mal, infeliz. Então é importante perceber a emoção da outra pessoa para que assim a gente consiga se comunicar com ela da melhor forma possível. Porque, por exemplo, a pessoa está triste do seu lado, cara, você não vai chegar todo animado, é, todo animado, sorrindo, se você percebe que a pessoa está triste, entendeu? Então Se a reconhecer. pessoa tiver, É uma... for, for inimigo, for Não, inimigo ele. beleza. Mas é uma quebra, a gente chama isso dentro da PNL, né? Dentro da PNL, Programação Neurolinguística, a gente chama isso de rapport, essa conexão entre as pessoas. Agora, quando a pessoa está triste, você chega sorrindo ali, é uma quebra de rapport, né? Uma quebra de conexão muito grande entre você e a outra pessoa. Então, essa habilidade a gente chama isso também de empatia, né? Que é você perceber o que a outra pessoa está triste e está se colocando no lugar dela, que é você realmente não ter uma expressão ali facial mais ou menos parecida igual a dela, né? Se você percebe isso. Esse negócio de rapó, tipo assim, né? Você dá o sorriso pra pessoa, a pessoa dá outro sorriso, né? O rapó, né? Só abrindo um parênteses aqui, o rapport, a tradução dele é conexão, basicamente, né? E basicamente tem uma técnica de rapport poderosa que é o espelhamento. Ou seja, eu espelhar o comportamento da outra pessoa que eu quero me conectar com ela. Ou seja, se, por exemplo, a pessoa gesticula de uma certa forma durante a conversa, eu gesticulo também daquela certa forma. Se a pessoa ela utiliza um certo jargão na comunicação dela, ela fala algum termo ou algo do tipo. E quando eu vou falar durante a conversa, eu também utilizo aquele jargão que ela utiliza também, isso também cria rapport, cria conexão. Então tem várias técnicas de rapport, de espelhamento, onde você consegue criar uma conexão com a outra pessoa. E confia em mim, rapport é algo extremamente importante nas relações interpessoais. Ou a gente pode chamar o rapport também de empatia, que é você se colocar no lugar da outra pessoa. Qual que é problema número 3 do ciclo inevitável do excesso de pensamentos? O problema 3, o problema 3 é a falta de concentração. Né? Falta de concentração é você não consegue se concentrar ali na tarefa, na atividade, naquilo que você se propôs a fazer. E muitas vezes é algo, você precisa fazer aquela tarefa, você precisa estudar, você precisa, né? Porque a concentração é o que te faz, às vezes, ir em direção àquele objetivo que você quer alcançar, entendeu? É você se concentrar naquilo que é importante para você. Então, quando você não tem concentração, com certeza a sua produtividade, o seu resultado, o seu desempenho naquilo vai ser baixo. Então, é muito importante você entender o que está acontecendo. E o excesso de pensamentos, ele gera esse problema, né, que é a falta de concentração. E dentro desse problema, a gente tem 3 subproblemas. O subproblema 1 é realmente a pessoa ela não consegue se concentrar em apenas uma tarefa de cada vez. Né? A pessoa tem esse problema. Ela está fazendo uma tarefa, aí ao mesmo tempo ela faz outra e faz outra, né? Ao mesmo tempo em que ela tá respondendo mensagem no telefone, ela tá com a comida no fogo, ela olha a comida e aí ela tá passando pano ao mesmo tempo, ela tá fazendo alguma outra coisa. Isso realmente é falta, né,
ter concentração ali em apenas uma tarefa de cada vez. Ou também a pessoa se desvia muito daquela tarefa que ela está fazendo. Ela está fazendo a tarefa, mas opa, ela olha para o lado, tem alguém, ela olha para o lado, o que está acontecendo do lado, ela olha o celular, entendeu? Então isso é um problema muito comum. Qual que é o problema mesmo? Como é que é? Qual que é o nome do problema? Não, a pessoa ela não consegue se concentrar em apenas uma tarefa de cada vez. Porque quando a gente está falando de foco, o Alexandre, ou de concentração, a gente está se referindo a apenas uma coisa. Quando a gente fala de foco, foco é uma coisa. Olha ali, foco. O subproblema 2 é a procrastinação. Quando a pessoa não tem concentração, ela não sabe exatamente o que ela vai fazer. Exatamente. E, às vezes, ela até sabe, só que ela prefere deixar para amanhã. Então, a procrastinação é você ir deixando as coisas para depois, deixando as tarefas, deixando as atividades, deixando às vezes algo que é importante para você para depois, até chegar um momento em que não tem como mais deixar para depois. Você tem que fazer, pronto, e acabou. É igual pagar um imposto de renda. A pessoa às vezes deixa até para a última hora. Viu que não vai ter como mais, tem que pagar, aí ela vai lá e paga. Né? Então chega um momento que a pessoa realmente ela tem que fazer aquilo e aí ela não tem como procrastinar mais. E a procrastinação é algo que parece ser muito comum entre as pessoas. O terceiro, o subproblema 3, para concluir aqui, o subproblema 3 é a baixa produtividade. Então, como a pessoa ela não tem concentração na tarefa, não consegue se concentrar na atividade, ela tem baixa produtividade naquilo que ela está fazendo. Ela tem um baixo desempenho naquilo. Quanto mais você se concentra em algo, mais melhora o seu desempenho, melhora a sua produtividade naquilo. Então, por exemplo, se eu pegar e eu me concentrar em escrever apenas um artigo, cara, o meu desempenho vai ser muito bom, a minha produtividade vai ser ou média ou vai ser alta. Agora, se eu pegar e escrever o artigo, enquanto isso eu estiver vendo um vídeo também, eu estiver enviando mensagem, eu ligo música também, isso tudo são formas de me distrair. Tudo isso acaba roubando a minha concentração. E além Se disso, eu bobear, vou me... não atrapalha você ouvir uma música, não. Como é que é? Tá ali, quer uma inspiração, né, para comprar uma música, você vai ouvir uma música e vai inspiração, né? A música te inspira e aí você vai compondo a música. Sim, nesse caso específico de compor música, é algo interessante. Mas agora, quando você vai fazer algo sério, a música pode até acabar te atrapalhando. Esse é o terceiro. Então esse é o terceiro problema, né? Essa falta de concentração. Então, por que o ciclo inevitável do excesso de pensamentos impede a pessoa de ter foco alto? Bom, o foco alto ele é o oposto do ciclo inevitável do excesso de pensamentos, né? O ciclo inevitável do excesso de pensamentos é falta de clareza dos seus pensamentos, descontrole emocional e falta de concentração. O foco alto é clareza dos seus pensamentos, controle emocional e concentração. Então, assim, antes de eu ensinar a pessoa a realmente como desenvolver o foco alto, primeiramente eu trabalho com ela. Meu primeiro objetivo é tirar a pessoa desse ciclo inevitável do excesso de pensamentos. Né? Esse é o meu primeiro trabalho, é te tirar desse problema, né? Desses três problemas, dessa falta de clareza, desse descontrole emocional, dessa falta de concentração, né? Para que depois a gente consiga trabalhar realmente em direção ao foco alto em si, para desenvolver o foco alto.
Então, assim, o ciclo inevitável do excesso de pensamentos, ele é o problema que te impede de ter foco alto. Próxima pergunta. Próxima pergunta aqui. Todas as pessoas estão no ciclo inevitável do excesso de pensamentos? Bom, nem todas, né? Por exemplo, eu não estou porque eu constantemente procuro me tirar, né? Eu procuro sair desse ciclo inevitável, né? Na verdade, eu já saí já faz um tempo. Então agora o meu objetivo é ajudar as pessoas a saírem também, né, desse ciclo inevitável que está acabando com a vida dela. Mas nem todo mundo. Eu já consegui tirar algumas pessoas desse ciclo inevitável. Tem outras que já saíram através de outras técnicas, outros métodos, e por aí vai. Mas eu acredito que grande parte das pessoas estão no ciclo inevitável do excesso de pensamentos. Né? Estão com falta de clareza, estão realmente com falta de concentração, estão com esse descontrole emocional consequentemente, esse ciclo inevitável do excesso de pensamentos está afetando a vida dela como um todo, em todas as áreas da vida. Quando a pessoa está nesse ciclo, ela pode ter depressão? Pode. Quando a pessoa está no ciclo inevitável do excesso de pensamento, sim, ela pode ter depressão. Por quê? Que ela pode desenvolver, desencadear essa doença mental que é a depressão. Porque pelo seguinte, a nossa mente ela não tem só pensamentos positivos, né? Principalmente quem está no ciclo inevitável desse excesso de pensamentos, ela tem muitos pensamentos de ansiedade, de preocupação e por aí vai. E ela vai ter pensamentos negativos. Então, se a pessoa tem mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos, e ela começa a entrar nesse ciclo de ter mais pensamentos negativos, de focar no lado pessimista da vida, porque sim, a vida tem lados negativos. Né? A vida não tem só lados positivos, não é só otimismo. Né? Uma pessoa que acha que a vida é só otimismo, essa pessoa é ingênua. Mas agora, é uma pessoa que acha que a vida é só pessimista também, essa pessoa às vezes precisa de um toque. Né? Olha, a vida tem um lado bom. Tem vários lados bons, inclusive. Então, a nossa mente tem pensamentos negativos, assim como tem pensamentos positivos. Só que às vezes tem algumas pessoas que começam a desenvolver mais esses pensamentos negativos e começam a olhar mais essa ótica negativa da vida. E aí vai encaminhando para um quadro de realmente de não ver nada positivo na vida. Ou até mesmo em casos mais graves, olhar e pensar no suicídio, talvez. E aí já é um quadro de depressão, e aí um profissional da área da psicologia, da psiquiatria especificamente, vai poder analisar o caso dessa pessoa. Mas tudo começa nesse excesso de pensamentos, né? Porque a ansiedade pode desencadear a depressão. Como surgiu esse ciclo inevitável de pensamentos? Ó, o ciclo inevitável do excesso de pensamentos, cara, ele surgiu. é, Eu percebi eu percebi que acontecia um ciclo nesse sentido, sabe? Da pessoa ter essa falta de clareza, dela não perceber os pensamentos dela. Ao mesmo tempo em que acontecia esse descontrole emocional, ao mesmo tempo em que também acontecia essa falta de concentração. Então, normalmente, eu percebo que esses três problemas eles estão sempre juntos. Nessa, o que é mais nítido para a pessoa poder ver? A falta de concentração e o descontrole emocional. E aí, mas a questão é que tem como a pessoa mudar, entendeu? O mais interessante é isso, tem como a pessoa trabalhar para poder sair desse ciclo. E como esse ciclo aí prejudica, acaba atrapalhando as pessoas?
O ciclo inevitável do excesso de pensamentos, ele afeta muito a vida das pessoas. Porque, como eu já mencionei, a gente pode trabalhar cada um dos problemas e ver como é que eles afetam na sua vida. Para começar, falta de clareza dos seus pensamentos. Se você realmente tem falta de clareza dos seus pensamentos, você vai ficar mais ansioso. E se consequentemente você ficar mais ansioso, pior vai ser o seu desempenho na tarefa, na apresentação em público que você vai fazer, na hora de se comunicar com uma pessoa. Por quê? Porque você não vai passar confiança para a pessoa. Porque você não vai passar confiança para o público. E o público está ali para poder ver você, porque eles confiam em você e no seu trabalho. Ou você vai fazer uma entrevista de emprego ansioso, preocupado, isso não passa credibilidade para a pessoa que está do outro lado. Agora, além disso, a falta de clareza dos seus pensamentos, esse excesso de pensamentos, ele acaba roubando a tua energia. Então, se você não tem energia física e até mesmo mental, você tá sempre cansado, sempre exausto, pensar também gasta energia. Né? Se a pessoa acredita que não, pensar gasta energia. Então, 25% da energia que nós consumimos vai para o cérebro, né? exatamente, por isso que a gente precisa beber bastante água, por isso que a gente precisa dormir, né, direitinho, utilizar técnicas de respiração para realmente a gente estar cuidando da nossa mente, né? A gente está cuidando da nossa máquina. Além disso, vamos para o descontrole emocional agora. Cara, se você também não está cuidando das suas emoções, uma hora ou outra você vai explodir. E às vezes vai ser com o seu chefe, vai ser com a sua esposa. Ou seja, vai afetar suas relações interpessoais. Né? Se você não sabe lidar com as suas emoções, uma hora ou outra você acaba estourando com a pessoa que está do seu lado. Né? Ou você não desenvolve essa empatia. Sabe? Que é um subproblema ali que eu comentei com você. Essa falta de saber reconhecer as emoções das outras pessoas. Então, se você percebe que a pessoa está triste e você vai lá sorridente, cara, é uma quebra de conexão com a outra pessoa. Né? E aí, ao invés de você criar empatia com a outra pessoa, você acaba criando antipatia. Então, tudo isso precisa estar sendo visto. Né? A falta de concentração também faz você ter baixa produtividade no teu trabalho, né? Nas suas tarefas do dia a dia. Isso afasta você de alcançar as metas, né? Atingir as metas, o objetivo que você quer atingir também. Você fica mais desmotivado com a vida, com o teu propósito, com a sua missão. Então, assim, menor vai ser o seu resultado. Menor vai ser o seu resultado profissionalmente, menor vai ser o seu resultado. Você vai ter um corpo cada vez mais cansado, a chance de você ficar doente é maior, fisicamente, né? O seu sistema imunológico também fica frágil. Ó, financeiramente, se você não está se dedicando tanto quanto você poderia na área profissional, vai afetar a sua área financeira também, basicamente, né? Porque você vai afetar seus relacionamentos, a sua vida emocional, a sua vida mental e até mesmo, por que não dizer, a sua área da sua vida espiritual. Né? Você não consegue encontrar essa paz, essa serenidade na área espiritual. Né? Essa conexão que às vezes você acredita aí na sua religião. Ou se você não tem religião também, não tem problema, mas às vezes você acredita no espiritual e por aí vai. Então é muito importante sair desse ciclo para você conseguir ter melhores resultados na sua vida. Você falou sobre um pouco sobre a introdução desse problema aí que é o ciclo e como sair desse ciclo aí inevitável de excesso de Olha, pensamento. olha, a melhor forma que eu conheço para a pessoa sair do ciclo inevitável do excesso de pensamentos é com a fórmula da meditação. Né? É com o método da fórmula da meditação. Por quê? Porque realmente lá o objetivo da fórmula da meditação é te tirar desse ciclo. Né? Lá você vai ter clareza, sim, de todo esse ciclo inevitável, de entender o que está acontecendo com você nesses três problemas, nesses três casos. O que está acontecendo com você? Por que você tem essa falta de clareza? Por que você tem esse descontrole emocional? Por que você realmente tem essa falta de concentração? E a gente entende cada um desses problemas.
né? Desde o que é uma emoção, até o que é um sentimento, até o que é concentração, o que é procrastinação e por que tudo isso está acontecendo com você e como é que isso vai afetando as áreas da sua vida. Tudo isso está lá dentro. E como está lá dentro o problema, também está lá dentro a solução. E aí eu te mostro formas de você lidar diretamente, sair desse ciclo inevitável do excesso de pensamentos e direcionando a resultado que é para você poder ter o foco alto. Então a fórmula Então, da meditação, ela é ó, o método que resolve esse problema. fórmula fórmula do quê? Meditação. Fórmula da meditação é para você ter um nível de foco alto, né? Sim, Não somente para sair desse ciclo inevitável. Nós vamos encerrar aqui, mas eu vou falar algumas coisas aqui. O próximo episódio, pessoal, é o episódio Fórmula da Meditação, a solução para ter foco alto. É a fórmula. E aí, dia 28, dia 20, 26. eu sei. Peraí, eu tô olhando o negócio aqui. Misturou o negócio aqui. Hoje, dia 26 de julho, já está disponível a primeira aula da semana Foco Alto. Se você quer assistir, pega na bio aí do Estragando Vitor Coach, que é o Instagram dele é Vitor Coach, tracinho embaixo, não sei qual que é o nome daquilo, ou acesse pelo site semanafocoalto.blogspot.com. Deixa eu ver, confundi aqui, cara. Tem que rolar a tela. Tô achando, Vitor, tô achando, calma aí. Não, cara, não precisa se preocupar não, que isso. Sei. Deixa, deixa. Ó, pessoal, se inscreva no canal. Vamos encerrar por aqui, mas o próximo aí nós vamos fazer outro podcast. E se inscreva no canal, deixa aquele like e é isso aí, pessoal. Um grande abraço para